pelo Classroom. Espero que agora a maioria já esteja presente. Se você perder a aula e não conseguir acessar aí, você me procura lá no meu canal no YouTube, que é o Clube de Ciências. Bom, nosso objeto de conhecimento são cânceres, mitoses descontroladas. Também vamos falar sobre a prevenção do câncer. A parte de tecnologia e o tratamento, nós vamos estar vendo numa próxima abordagem. As habilidades que estarão relacionadas a esse trabalho de hoje, elas são relacionar a gênese de tumores e cânceres a processos descontrolados de divisão celular, ou seja, nós vamos associar a origem de um tumor à divisão celular, que nós já vimos anteriormente nas aulas presenciais, e vamos também reconhecer hábitos de vida que guardam estreita relação com determinados tipos de cânceres e indicar as maneiras mais adequadas para a prevenção. Mas a aula se inicia você observando essa animação aí real para determinarmos o que é um câncer. Como eu coloquei aí, o câncer ele é o nome que se usa para falar sobre um crescimento desordenado de células. E essas células vão invadir tecidos e órgãos, podendo se espalhar. Então, quando formar o que se chama de tumor e ele for maligno, aí recebe o nome de câncer. Quando ele se espalhar para outras regiões do corpo, recebe o nome de metástase. Bom, à medida que a célula se divide sem controle, ela vai formar o que se conhece como neoplasia maligna, que é o termo técnico que se usa para informar um câncer. Quando o tumor é benigno, ele vai ser tratado simplesmente como uma massa de multiplicação celular, como se fosse um cisto ou um lipoma, que não possibilitam que essa célula invada tecidos e órgãos. Daí, portanto, ela não será considerada um câncer. Os tipos de câncer, eles estão diretamente associados à célula que sofreu esse processo de divisão desordenado. Então, conforme o local do corpo onde vai ocorrer isso, aí o câncer vai ter um nome específico. Por exemplo, se ele está no tecido epitelial, ele vai receber o nome de carcinoma. Se ele está em tecido conjuntivo, sarcoma. Se ele está no sistema linfático, ele vai receber o nome de linfoma. Então, por aí vai, conforme o tipo de órgão aonde ele vai aparecer. Também os médicos vão considerar, além disso daí, a velocidade de multiplicação. Então, quanto tempo que ele leva para alcançar tecidos, alcançar órgãos, ou seja, causar as metástases. Aí eles vão ter subnomes específicos conforme o médico oncologista, que é o especialista nesse tipo de doença. O câncer ele vai surgir basicamente a partir de um problema que vai ocorrer na sua célula. Sua célula, que é formada basicamente por membrana celular, citoplasma e o núcleo. Bom, nesse núcleo, onde está o seu DNA, existem aí os genes.
eles guardam as informações sobre você. É a sua herança genética. Se na sua família há uma predisposição a determinado tipo de câncer, a grande possibilidade, não quer dizer que você vai manifestar, mas a grande possibilidade de essa memória estar presente nos seus genes e ela vir a se manifestar em algum momento da sua vida. Aí você começa a ver como que ele vai surgir. Primeiro vai ter a alteração lá no DNA dos genes, que é a mutação genética. Depois que essa mutação ocorreu, é como se ela passasse a receber uma receita errada de produção do, do material que vai ser usado no metabolismo. Então, ela começa a fazer tudo de maneira equivocada. Numa analogia, assim, numa comparação com uma receita de bolo, digamos assim que na receita sempre disse lá para você colocar 2 ovos ou 3 ovos e você começa a usar 5 ovos, 10 ovos. Então, isso já vai alterar no produto final, que vai ser o bolo. Então, cada vez que você utiliza reagentes equivocados, terá um produto equivocado. Então, essas alterações aí, nesses genes, elas vão receber o nome de proto-oncogenes, que são os genes que estarão inativos e que serão inativados, serão ativados para começar a contaminar as outras células. Essas células que se diferenciam aí vão ser chamadas de células cancerosas. E como que essa célula cancerosa vai agir no seu corpo, digamos assim? Primeiro que ela vai ter uma multiplicação descontrolada. Então, o que é uma multiplicação descontrolada? Num procedimento normal, ela levaria determinado tempo para se duplicar. Num procedimento a partir de uma mutação, ela começa a agir de uma maneira não condizente com as outras. Ela começa a ter um padrão de comportamento que começa a desenvolver o que se chama de tumor, que vai ser um acúmulo dessas células cancerígenas que, no auge de sua contaminação, ela pode começar a desenvolver vasos sanguíneos e, com isso, vai possibilitar a distribuição dessas células a outras partes do seu corpo. Isso porque os vasos sanguíneos eles são como se fossem as estradas, os caminhos para atingir qualquer parte do seu corpo. Então, aí, a partir disso daí, vai levar a ocorrer a metástase. Essas células cancerosas, elas não vão ter as mesmas funções das outras células. Isso porque, como elas começaram a produzir coisas fora de um padrão, digamos assim, então meio que o corpo passa a não utilizar elas da maneira que utilizaria antes. Ou, quando começa a utilizar, a sua função começa a ser comprometida. Como, por exemplo, se for um câncer que atinge células do pulmão, a tendência é ocorrer uma alteração do funcionamento, porque o padrão de célula que estaria lá para o pulmão possibilitar a ventilação já se compromete, porque entrou uma célula que não atende esse padrão. Se ela não atende esse padrão, ela não vai saber executar a sua função primordial. Isso pode ocorrer em determinadas partes do seu corpo, dependendo de
de onde for o, o centro aí da proliferação de células cancerosas. Se for no seu cérebro, por exemplo, você tende a ter convulsões, dor de cabeça, alteração de consciência, enfim, diversos tipos de situações em decorrência de o seu cérebro estar com um material que não é o adequado ao seu funcionamento. Bom, carcinogênese é o processo que se dá ao surgimento do câncer. Ele vai ser dividido em 3 estágios. O primeiro, que é o da iniciação, o que vai ocorrer? A célula vai entrar em contato com um agente cancerígeno. Isso vai provocar a mutação. O que será esse agente cancerígeno? Digamos assim, que você se expõe a algum tipo de substância tóxica que tenha na sua própria casa, como, por exemplo, telhas de amianto, tintas à base de chumbo, ou mesmo coisas mais simples como o uso constante do cigarro, ou por você, ou por alguém perto de você. Você, então, como um fumante passivo. Então, isso vai possibilitar que a célula comece a sofrer uma primeira modificação, ou seja, ela vai começar a ser preparada para agir de uma maneira não adequada. Nesse momento aí, ainda não vai ser possível detectar o tumor pelo médico. Vai precisar ainda avançar. Então, por isso que necessita de um estágio prolongado de você em relação à substância, ao agente cancerígeno. Quando chega no segundo estágio, as células que já estão iniciadas, já estão devidamente alteradas, elas começam a receber o nome de oncopromotores. Onco que vem de câncer. Então, ela começa a se transformar na célula maligna, então ela vai começar a agir com relação às outras próximas. Então, ela vai começar a ter uma alimentação diferenciada para que ela consiga se, se proliferar numa quantidade maior. O outro estágio, que vai ser o terceiro e último, já é a progressão. Nesse momento, a multiplicação está totalmente descontrolada. Normalmente será irreversível a alteração dessas células, não dá mais para retomar ao seu estágio original. Então, agora pode-se dizer que a pessoa efetivamente está doente. Então, nesse momento aí, ela será submetida a algum tipo de tratamento. Quanto mais tardio for essa descoberta, maiores as dificuldades de cura. Câncer tem cura? Tem cura. Depende em qual momento que ele foi identificado. Se o médico consegue identificar lá no primeiro estágio, a capacidade de cura dele vai ser muito mais fácil do que se descobriu somente nesse estágio já de progressão, que vai ser o último. Mas hoje em dia, você, dependendo do tipo de câncer, os tratamentos vão estar relacionados ao que se chama de quimioterapia, que é um bombardeio no seu sistema imunológico de medicamentos, que com isso possibilita com que a pessoa tenha diversos tipos de reações no seu corpo, desde a queda do cabelo, desde de passar mal com relação a vômito, a diarreia, diversos tipos de componentes que o seu sistema nervoso, o seu sistema imunológico, em seu estado normal de funcionamento, impediriam. Mas como ele sofre um processo de destruição progressiva,
para poder atingir a célula maligna, aí vem as consequências. A radioterapia também será aplicada, isso, tanto quimioterapia quanto radioterapia, vai depender de quê? Vai depender do que o médico receitar. O médico que vai decidir qual é o tratamento mais adequado para a patologia. Seriam esses agentes cancerígenos? Bom, os agentes cancerígenos vai ser como eu falei, essas diversas substâncias que você acaba tendo contato no seu dia a dia. E isso tudo vai depender do quanto que você se expõe a isso. Então, o período de tempo e a frequência vão ser fundamentais para esse agente cancerígeno causar o efeito ou não no seu corpo. Eles são classificados em três tipos. Os oncoiniciadores, que nesse caso aí é aquele primeiro contato que vai estar relacionado lá ao primeiro estágio. Os oncopromotores, aí esse daí, no momento que a célula já está se transformando em maligna, a exposição maior a ele vai possibilitar com que avance para o próximo estágio. E o oncoacelerador, aí é quando chega no momento já irreversível, não tem mais. Muitas vezes o médico vai desenganar a pessoa. Mas quais são os fatores de risco? Ali na tabela ao lado eu listei alguns: o tabagismo, sedentarismo, exposição excessiva ao sol, obesidade, uma alimentação não tão saudável. Esse daí você pode controlar a partir do tipo de, de cotidiano que você tenha. O último tipo ali, o fator de risco, é o genético. Esse daí você já não poderá controlar. Esse daí você poderá fazer o quê? Esse daí você poderá ter um acompanhamento periódico. Então, há uma incidência de câncer de mama na família. Então, se você é mulher, já sabe que isso ocorre, você vai fazer os exames preventivos. Ah, mas eu sou homem, eu posso me prevenir também de câncer de mama? Sim, câncer de mama também atinge o homem. Então, o autoexame, que é aquele de levantar o braço e tocar em suas mamas para perceber a presença de algum tipo de caroço, ele é fundamental. Para que, quanto mais cedo você é diagnosticado, melhores serão as possibilidades de cura, porque câncer tem cura. Na sua prevenção também você pode começar a evitar certos tipos de alimentos. Então, você vai começar a criar uma rotina de alimentação mais saudável. Sua alimentação também possibilita que você tenha um rendimento melhor do seu corpo em relação a evitar que essas células sofram mutações ou se essa doença avance no seu corpo. Então, mudança de hábito alimentar é fundamental para prevenir o surgimento de câncer. Mas não só câncer também, vai prevenir, por exemplo, doenças como diabetes. Se você tem um histórico na sua família de diabetes e você come em excesso açúcares, você simplesmente está abrindo portas para isso vir a ocorrer no seu corpo. Então, a alimentação é essencial.
Sua aparência reflete o que você come. Se você come mal, é provável que o seu cabelo seja mais quebradiço, a sua unha também tenha problemas, sua pele também. Porque se o seu corpo não recebe a alimentação necessária para ele funcionar adequadamente, você está abrindo portas para receber algum tipo de contaminação. De modo geral, primeiro, que começando pelo aqui de baixo, mantenha um peso saudável. Você deve controlar o que você come. Se você percebeu que está passando dos limites, procure um profissional que vai lhe receitar o tipo de dieta que vai possibilitar com que você controle seu corpo. Não faça dieta por conta própria. Para isso, existem profissionais adequados e com a qualificação para, a partir de exames, determinar o tipo mais adequado ao seu metabolismo. Faça atividades físicas. O sedentarismo, ele vai abrir portas para muita coisa em você. Uma dieta rica em cereais, vegetais, frutas, grãos. Comer fast food só em último caso. Vai comer só uma vez a cada 2 semanas, sem problema. Alimentos processados, embutidos, de maneira geral, em excesso, vai fazer mal. Carne vermelha em excesso também faz mal. Tudo que você consumir em excesso vai comprometer o seu metabolismo. Consumo de bebidas com açúcar. O açúcar é um alimento muito processado, principalmente o açúcar refinado. Se você conseguir trocar por um açúcar mais orgânico, mais saudável, seria o ideal, mas mesmo assim não pode exagerar. Bebida alcoólica, se tiver de consumir, que não seja sempre, que não seja todo dia, que não seja toda semana. Suplementos. Eu tenho que tomar aquilo dali porque me falaram que aquilo dali possibilita a prevenção. Só tome qualquer tipo de substância sob orientação. Para as mães, a amamentação ajuda a prevenir câncer de mama, por exemplo. Então, vida saudável possibilitará que você não desenvolva diversos tipos de doença, como, por exemplo, o câncer. Agora você vai aplicar o que nós falamos, você vai fazer um breve resumo da aula e vai postar lá no Classroom. Caso você sinta a necessidade de rever a aula, vá lá e conseguirá rever na página do Classroom e também no nosso canal no YouTube, que é o Clube de Ciências. Um abraço e até para a semana.